Uma pergunta para eu perdi aqui. Por exemplo, perdão cura a depressão? Segundo, amor, amor e remédio, somente com amor e remédio é possível ajudar alguém? Deixa eu ler aqui, ó. E como podemos lidar com alguém próximo com depressão? Somente com amor e remédio o indivíduo pode trazer o indivíduo para a realidade. E a terceira muitos pastores dizem que depressão é coisa do diabo. Uhum. Bom, então vamos começar da última. Desculpa, Muitos Caio, eu tá te pastores atropelando. dizem que depressão é coisa do diabo. Por que começar da última? Porque se eu não tratar dessa última, o que eu vou dizer sobre a segunda e a terceira não fazem muito sentido. Existem depressões diabólicas, mas nem toda depressão é uma ação diabólica. Qual é a depressão diabólica? A depressão diabólica é aquela que, em geral, surge como resultado de agravo, de culpa, que se torna crônica, e de práticas da mesma culpa deliberadamente e cronicamente realizadas pela pessoa de maneira completamente consciente. Esse tipo de condição abre precedentes extraordinários para todo tipo de coisa, inclusive para depressão. Ira. A gente sempre pensa ira como uma coisa extremamente positiva. O irado quebra a mesa, faz isso, faz aquilo. Mantém alguém num estado crônico de ira e ele vai acabar deprimido. Porque existe um limite para a expressão da ira, e esse limite se imporá diante dele, ou ele será internado, e ele vai introjetar a ira dele inteira e toda, ela vai virar depressão dentro dele. Ora, até o contrabalanço do cérebro, parece que o contrabalanço da ira é a redução do humor, né? Do humor, total. Né? E Paulo diz, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, porque se há um ambiente que se demoniza na alma com extrema facilidade, é o da ira crônica, guardada e acumulada. Existem aquelas depressões diabólicas que são heranças de práticas explicitamente diabólicas. Já atendi assim centenas de pessoas que se envolveram com coisas demoníacas de maneira consciente e explícita e que provaram resultado. No início, aquela sensação de poder fazer acontecer, eu faço despacho e isso acontece. Primeiro vem aquela euforia do eu posso. Depois vem a cobrança. E, em geral, o que você vê são as pessoas mergulharem em estados de profunda depressão. Algumas vão morrendo, vão se inviabilizando. E também, frequentemente, você vê as entradas diabólicas em estados depressivos como entradas oportunísticas. Então, um indivíduo que se droga o tempo todo, que vive com a consciência alterada, é uma pessoa que se autocandidata a invasões estranhas, a dialogar, a ter transações com a subjetividade. Isso é perigoso demais para a mente em si e em relação ao mundo espiritual. Isso em qualquer tipo de alterador de consciência. Essa observação sua é muito pertinente a respeito da questão da droga e depressão, porque eu me lembro de uma reportagem que eu vi há algum tempo em um jornal que contava a história de uma ginasta brasileira que hoje é profundamente dependente de cocaína, né? Mas ela chegou a fazer parte da equipe brasileira de ginástica nos Jogos de Moscou. Então, o repórter entrevistando a moça, isso me assustou um pouco, a forma dela falar, mas o repórter começava a dizer: eu soube que você já foi ginasta. Ela disse: é verdade. Aí ele perguntou: em que Olimpíada você foi? Ela disse: não me lembro. Eu sei que tinha um ursinho na plateia, que era aquela Olimpíada de Moscou, né? Então a sensação que a gente tinha era assim, que num primeiro momento a droga, ela rouba o presente, num segundo momento ela rouba o futuro, e num terceiro momento ela rouba o passado, né? Ela começa a comer a memória. Então quando você fala em depressão, no sentido de você perder praticamente o sentido da vida, quanto mais profunda é a sua experiência com droga, mais pervertida fica a sua subjetividade.
você fica mais... A sua depressão, ela é proporcional. vai pra frente e vai pra trás. Especialmente é proporcional à euforia que a droga causa. Droga, né? Quanto mais eufóricas forem as drogas, maiores serão as depressões. Não é? Então, por exemplo, a depressão do alcoolismo. O alcoólatra que fica profundamente eufórico quando bebe e vai ficando cada vez mais alcoólatra, tenderá a ser o alcoólatra mais depressivo desse mundo. Com certeza. Não é? A mesma coisa eu diria de usuários de cocaína, que é uma droga do eu sou o rei. Não é? Quanto mais você usa cocaína, mais ela ejeta e ela produz elementos químicos de uma natureza eufórica que vão gerar aquela euforia na mesma medida em que vão matar outros elementos químicos que são os que normalizam o balanço entre tristeza e alegria, normalidade dentro de você. Eu conheço uma pessoa que vive exatamente esse processo seu. Uhum. E se você puser alguém, por exemplo, viciado em êxtase, que é uma droga do êxtase, mais rapidamente ainda ela se tornará profundamente depressiva. Agora, a pergunta original era sobre os pastores acharem que tudo isso era diabólico. Claro que não. Quer dizer, existem... A maior parte dessas coisas são curadas com medicamento, com acompanhamento, não é? Esse culto à depressão como algo demoníaco é apenas útil ao próprio diabo, que mantém as pessoas nesse estado, e aos pastores e aos cultos que vivem de expulsar encosto de todos os tipos e de todas as formas, sem tratarem jamais as causas reais, traumáticas, psicológicas ou químicas ou de qualquer outra natureza na vida da pessoa. Ficam sempre oferecendo sacrifícios de bodes e de touros, oferecendo cibalena para leucemia, sem tratar as questões profundamente. Talvez até porque, como um dos sinais dessa teologia da prosperidade é a riqueza, e o rico ri à toa, né? Então, o rico ri à toa, né? Então, a presença de alguém ao seu lado triste, chorando, na maioria das vezes o crente não sabe o que fazer com essa pessoa. Ainda que se diga, devemos rir com aquele que se alegra e chorar com os que choram, a gente acha mais fácil rir com quem ri, ainda que o motivo da alegria seja escárnio. Mas você sabe que existe... chorar com quem chora, digo... Que o grande escárnio, sabe qual é? É que, por exemplo, os depressivos que estejam nos assistindo em qualquer lugar, na televisão agora, né, e tudo, eles sabem que quando eles entram nas reuniões que eles frequentam, ninguém lá percebe que eles estão em depressão. A maioria levanta a mão, pula, grita, porque a hipocrisia é tão grande. E tem mais, e a diabolização da tristeza ou da depressividade no ambiente evangélico tradicional é tão séria que se o cara começar a se dizer deprimido, vão expulsar demônio dele. Então lá ele tem que fingir que ele não está. Sim. Ele tem que fingir que não está. E a pior coisa do mundo, você fingir que não está enfermo quando você está enfermo. Tem que fazer isso para manter um status quo, uma aparência, algo assim. Tem muita pergunta legal. Pode ir mandando. Ó, Adriano, eu vou colocar 3 aqui. Adriano, eu não respondi 2 anteriores, a do perdão, pastor, né? Eu não consigo meio que... Você quer continuar então? Eu não me lembro mais nem quais eram, mas era bom e uma de cada vez, né? Bom, a depressão pode se curar com amor. Em casa, como se lida com o pessoal em casa. Isso, né? Com amor. Bom, existem depressões cuja natureza delas, a gente já viu, acometem o hardware do indivíduo. Tem a ver com química, com cérebro, com neurônios, tem a ver com desequilíbrios orgânicos. Essa pessoa precisa de médico, de psiquiatra ou de neurologista, ele precisa de ajuda concreta, prática.
E depois acompanhamento para desfixar algumas coisas que psicologicamente se fixaram em função do prolongamento daquela experiência doída. Mas existem também aqueles casos opostos, em que é o estado psicológico que acaba mudando o cérebro. É o oposto. É o modo como a pessoa pensa. Ela ficou tão chocada porque o marido que tinha o caráter de um anjo de Deus virou um demônio do dia para a noite, e ela surtou diante dessa percepção de um modo tão profundo e internalizou dores e perplexidades e desconfianças tão intensas que o cérebro dela muda. Se ela continuar nesse estado muito tempo, aquilo vira um circuito novo dentro dela. Viciado. Então, quando você encontra essas pessoas que viajaram do trauma para o problema que agora demanda assistência psiquiátrica, você não pode prescindir da ajuda medicamentosa. Mas a sua ênfase tem que ser toda aqui, na desconstrução do que ele faz. Do impacto traumático, que foi o que gerou agora. Isso eu estou falando do processo invertido. Né? E a pergunta é, com medicação e com amor, essas coisas vão sendo curadas? Ora, existem certos casos mentais que são tão graves que medicação nenhuma ainda cura. Pode ser que daqui a uns 5, 10 anos algumas medicações já curem. Há alterações aí, há evoluções extraordinárias acontecendo. Mas quando esses casos são graves demais, o que em geral essas medicações fazem é controlar surtos. É colocar o indivíduo num estado de razoabilidade mínima de convívio. Estabilizar. Quando o quadro é muito grave, é o melhor cenário que se obtém. Quando o quadro não atinge essa profundidade e essa gravidade, você tem evoluções que frequentemente precisam ser acompanhadas, dependendo da matriz. Se a matriz foi orgânico, cerebral, química, a recomendação é acompanhamento permanente. Se a matriz foi traumática, psicológica e desencadeou o processo inverso, é um período de acompanhamento. Eu acho sinceramente que a psicologia e a psicanálise exageram. Tem gente que fica aí 10 anos, se vicia no analista, no psicólogo, desenvolve todo tipo de casos, que às vezes você atendendo aqui na base da simplicidade, da verdade, do evangelho, 3, 4 meses o cara mesmo se dá alta. Chega e diz, olha, tá bom para mim, tá tudo resolvido. Porque ensina o cara a ter força, porque a depressão deixa o cara... Não existem também essas necessidades desses prolongamentos estelares. O que tem é necessidade de decisões práticas, simples, constantes, quando houver necessidade de acompanhamento. Então, o ambiente familiar é o medicamento mais favorecedor dessa cura. Então, o interesse que leva e acompanha ao médico, que ajuda o indivíduo a tomar a medicação, que não barganha com ele quando ele começa a desenvolver resistência, especialmente se ele tiver uma origem evangélica, e ele for a uma igreja e ouvir uma mensagem, alguém disser que depressão é do diabo, ou ele estiver zapeando um canal de televisão, e algum maluco da vida estiver dizendo, você está deprimido porque tem um encosto em você, bate um surto nele, ele não quer mais tomar o remédio, a família tem que ter a paciência de convencê-lo a continuar, às vezes ele quer parar o atendimento, a terapia, por razões... Quando o indivíduo é evangélico, e o nosso público aqui, a maior parte dele tem esse transfundo, o maior impedimento é justamente essa ação pastoral ou religiosa ou doutrinária demonizante da medicação que ele não demoniza quando toma para o fígado, ele não demoniza dor de cabeça, a obturação, ele não diz que a porcelana do dentista é do diabo,
ele bota lente de contato, ele não diz que é do diabo. Qualquer coisa ele trata e não é do diabo. Agora, se for algo para ajudar uma disfunção cerebral, vira diabólico na hora, na cabeça desses malucos que não entendem de coisa alguma e querem ter o direito de primogenitura da saúde mental quando eles são os mais surtados de todos. Então, e vivem surtando os outros. Esse é o maior problema a vida inteira, de crente querendo parar a ajuda que poderia estancar um processo que ele quer às vezes curar na base do tranco, da vigília. Aí ele começa a orar pela depressão dele com tanta intensidade que ele se torna um depressivo obsessivo no processo da oração pela depressão. Ele aprofunda a depressão muito mais. A desconfiança acerca de Deus aumenta enormemente, porque ele diz: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, mais deprimido eu fico. Às vezes a coisa deixa de ser só um estado circunstancial da alma e vira uma patologia. Vira uma patologia. Às vezes era só um processo. Né? E às vezes ela se aprofunda tanto que torna-se uma mudança na matriz do cérebro dele, de tão forte que o cara, né? Fulano, ou depressivo. Vai lá e entra, muda e instala algo dentro. De modo que, para mim, a primeira coisa a dizer sobre uma pessoa com depressão é que qualquer um pode experimentar depressão. É a primeira. Especialmente se quem está ouvindo e vendo é um cristão evangélico pentecostal. Porque se for cristão evangélico pentecostal, ele já é um candidato natural a fazer de qualquer tristeza uma depressão, de qualquer depressão uma opressão, e de qualquer opressão uma sujeição demoníaca, e de qualquer sujeição demoníaca um prazo para uma possessão. Mas é como na cabeça de evangélico. Se o cara um dia fumou maconha, ele vai tomar... Ele vai levar pico na veia. É mais ou menos assim que evolui o mito. Sempre tem uma evolução. A viagem é mais ou menos essa na cabeça do evangelho. É a mesma historinha. Então, a primeira coisa é saber que alguém pode ser absolutamente cheio do Espírito Santo e ter uma alma depressiva. Claro. Melancólica. Problemas na vida, né, Caio? Nem toda melancolia é depressão. Nem todo estado reflexivo, pensativo, tendente à introjeção é depressivo. As pessoas têm suas próprias constituições. Uma figura como, por exemplo, o profeta Jeremias, se escrevesse o livro que escreveu, os dois, o de profecias e o de lamentações, e entregasse a um pastor de qualquer igreja evangélica, pentecostal ou neopentecostal, iriam pedir alguém para chegar na hora com um vidrinho com óleo para ungir o irmão, porque ele estaria com ideias fixas e obsessivas de destruição. Se você mudar Jerusalém por igreja, em tudo que for o profeta Jeremias, ele está oprimido pelo diabo. E quem lesse o livro de Lamentações ia dizer: olha, um encosto bateu nesse cara, de tão profundamente depressiva que seria a interpretação, e mais ainda, oprimido. Jeremias. Ele estaria, não é? Jamais poderia caber na Bíblia as suas lamentações. Não, tem muita coisa na Bíblia. Olha, mais da metade dos salmos da Bíblia os evangélicos arrancariam. Não é? Esses salmos todos de ó meu Deus, eu sou um desgraçado, todos os salmos que o Edir Macedo não deixa ler na Universal, como um dia ele me falou. Essa coisa de texto bíblico que põe o pessoal para baixo, eu não deixo ler, só pode botar para cima. Então, metade dos salmos dançariam. Elias... Coitado de quem é doente lá então, né, Caio? É uma meleca, né? Não tem... Não pode ficar doente, o cara só tem direito a ficar eufórico. Ele vai ficar doente longe de lá, não é? E como em geral, quem ouve depressão de crente é descrente. É o amigo que não é da igreja, que não tem chance de entregá-lo.
Sim. é que acaba ouvindo um dia essa história, porque... Ou então um outro que seja tão distante da comunidade dele que não tenha como queimar o filme dele lá. Mas voltando aqui à família, é claro que esse estado de carinho, de cuidado, de acompanhamento, que não se torne codependente do depressivo, é uma das medicinas mais efetivas. O único problema é que a maioria das famílias acabam ficando codependentes do depressivo. Aí começam a imbecilizar o depressivo, começam a dar material para o depressivo, além de depressivo virar manipulador, começam a hipertrofiar tanto o estado de depressividade do indivíduo que ele usa aquilo como álibi para não sair do lugar, para estar em estado de paralisia, não é? Então, muitas famílias acabam sendo nutrientes da depressividade, até porque existem também estados depressivos que são apenas refletidos por aquele membro da família e que funciona como uma espécie de alter ego coletivo da disfunção familiar como um todo. Peraí, você está respondendo a pergunta do Adriano aqui, ó. Alguém pode sentir as sensações depressivas do outro? Tanto quem com ele convive, não é? Sente inevitavelmente. E ficar deprimido também. De modo que uma pessoa cronicamente deprimida, em geral, poderá produzir pessoas com a mesma tendência próximas de si, com herança genética ou não, porque o efeito psicológico e a troca de energia é forte, não é? O estado é um estado debilitante não só para o depressivo, mas para qualquer um que com ele conviva, tendo um mínimo de carinho por ele, né? É forte. Mas, por outro lado, existem esses mecanismos opostos que eu disse, que é o indivíduo ficar codependente do depressivo e piorar a depressão dele. Quer dizer, é a pessoa que precisa do depressivo depois de um tempo. A pessoa que não sabe como amanhecer uma segunda-feira se o cara for curado no domingo, porque é a mãe que organizou a vida dela toda nos últimos 20 anos em torno de um filho depressivo. Ela não sabe mais como não cumprir aquelas rotinas. Que isso? É uma esposa, é uma família inteira, enfim, acontece de tudo. É por isso que Jesus pergunta ao cara à beira do tanque de Betesda, 38 anos aleijado: tu queres ser curado? Porque querer ser curado é um negócio muito sério, não é todo mundo que quer não. Doença vicia pra caramba, meu irmão.